Como interpretar as Sagradas Escrituras? Para todo aquele que se propõe ao estudo, à observação, ao conhecimento da Palavra de Deus, existem alguns passos práticos que precisam ser observados e levados em consideração. O desejo de estudar a Palavra de Deus deve ser seguido de passos práticos que levarão ao sucesso espiritual na carreira do estudante da Bíblia Sagrada. 7 passos são de extrema importância, embora não sejam os únicos. Existem outros passos importantes, mas esses 7 são de extrema necessidade inicialmente para aqueles que querem buscar esse conhecimento da Palavra de Deus. O primeiro passo é amar a Palavra de Deus. Não tem como a pessoa crescer na compreensão e no entendimento da Palavra de Deus se ele não ama a Palavra, se ele não tem amor, se ele não tem sede, desejo, se ele não sente atração pela Bíblia. A pessoa que tenta estudar a Bíblia, mas não tem esse sentimento de amor e de atração pela Bíblia, é algo meramente temporário. Poucos dias de mera ilusão, aonde a pessoa se entrega a uma paixão momentânea de leituras, muitas vezes extrapoladas, lendo quantidades extremas de capítulos de livro, e muitas vezes com o intuito apenas de dizer que leu, mas rapidamente aquilo acaba em nada. É meramente um vento que vem e logo se vai. Agora, a pessoa que de fato ama a Palavra de Deus, que tem esse amor, ela não está preocupada muito com a quantidade, com expor números, ela está mais preocupada com o conteúdo em si, com a palavra em si, com esse contato com a Palavra de Deus. Veja o que diz o Salmo de número 119 e o verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Então veja que esse amor à Palavra de Deus é uma base inicial, é um passo inicial para o crescimento da compreensão das Sagradas Escrituras. O segundo passo é a leitura diária. A leitura diária da Bíblia é necessário na vida daqueles que querem conhecer a Palavra de Deus. Não adianta pegar a Bíblia em um determinado dia e ler um livro inteiro, 5, 10 capítulos, e depois passar um mês sem olhar para as Sagradas Escrituras, sem sequer se lembrar das passagens que foram lidas. Isso não faz parte da vida de um verdadeiro estudante da Palavra de Deus. A Bíblia deve ser o nosso alimento diário. Assim como todos os dias nós nos alimentamos, o nosso corpo físico, assim também deve ser a nossa carreira como estudante da Palavra de Deus. Devemos dia após dia estudar e meditar nas Sagradas Escrituras. Veja o que diz o Salmo 1 e o verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então veja que essa é uma parte importante da vida do estudante, a meditação diária, continuamente, diariamente na palavra do Senhor. E essa meditação diária, ela é fruto do amor que você tem pela palavra. O Salmo 119, o verso 97 que tomamos, diz: como eu amo a sua palavra e nela eu medito todo dia. Então veja que quando você ama, automaticamente você medita todo dia. Esse amor que você tem pela palavra faz com que você todos os dias se volte para ela. Então é necessário que você a ame para que, amando, você possa meditar na palavra do Senhor. O terceiro passo é dar ouvido, é buscar ouvir, é estar voltado para a palavra de Deus, lendo, meditando, mas também ouvindo. O Salmo 119 e o verso 130 diz assim, a exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Então veja que não é só o ler, só o meditar, mas também a exposição, quando ela é ouvida, ela traz luz, ela traz entendimento. Então o estudante da palavra de Deus, ele tem que amar, ele tem que ler, mas ele também tem que aprender a ouvir. Há um ditado popular que é muito importante, que diz que aquele que não assenta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então o estudante da palavra de Deus, ele tem que também ter prazer em ouvir a exposição, dar atenção à exposição da palavra de Deus. Isso é muito importante. O quarto passo
é guardar a mensagem de Deus na mente e no coração. E para isso, eu separei um texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 9, que diz assim, ó: "E estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, também as atará por sinal na tua mão, e te será por testeira entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais de tua casa e de tuas portas." Aqui nós temos o quarto passo, que é o guardar. Quando ele diz para você falar dela, andando pelo caminho, deitando, levantando, escrever aqui e acolá, ela está falando, na verdade, de você ter esse contato direto com a palavra de Deus. Assim como você fala da sua profissão, você fala do seu dinheiro, você fala do seu gado, você fala dos seus afazeres, você fala da sua fazenda, de tantas outras coisas, você precisa também falar da palavra de Deus. Você precisa ter a palavra de Deus presente no seu cotidiano. Uma pergunta simples: por que sabemos o número do nosso telefone? Ou, muitas vezes, o número do nosso documento? Porque a repetição dessas coisas, desses números, faz com que haja uma memorização. Quando ele diz que você fala deitando, levantando, andando, escreve aqui e acolá, ele está dizendo que você precisa estar com essa palavra sempre e constantemente na sua boca, memorizando, repetindo, falando, pronunciando, porque isso vai gerar memorização, isso vai fazer você guardar. Muitas pessoas não conseguem guardar nada da palavra de Deus porque apenas lê e esquece. Lê ali naquele momento e fica por aquilo mesmo. Então, para que você possa guardar essa palavra, memorizar, você tem que ler, mas você tem que comentar, você tem que falar dela levantando, andando, deitando, com os amigos, com a família, com os companheiros, no trabalho, em casa, aonde você estiver. À medida que você vai pronunciando essa palavra, ela vai passando a fazer parte das memórias do teu coração, da tua mente, da tua alma. Então, isso é importante na vida do estudante da palavra de Deus. O quinto passo é praticar o que está escrito. Como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, não seja ouvinte apenas, mas praticante. Então, a prática da palavra de Deus vai fazendo com que essa palavra também vai fazendo parte do nosso viver. E isso ajuda-nos tanto na compreensão, quanto na memorização, quanto também a ter experiência com a palavra de Deus. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, você vai tendo experiência com ela e essas experiências vai agregando valores ao seu conhecimento prático. O sexto ponto é manejar a palavra de Deus. 2 Timóteo 2:15 diz que o obreiro tem que manejar. O que é manejar? É saber lidar com ela, é saber direcionar, é saber guiar os textos, é saber juntar texto com texto, é saber juntar uma passagem com a outra. Né? Um exemplo prático e simples, um dia eu vi um pregador dizendo que Melquisedeque não deu o dízimo apenas dos despojos, mas deu o dízimo de tudo, porque está escrito no livro do Gênesis que ele deu o dízimo de tudo. Mas Hebreus diz que ele deu o dízimo dos despojos. Como juntar essas duas passagens? Como fazer as duas se casar a ponto de você conseguir compreender que ele deu o dízimo de tudo, mas ao mesmo tempo esse tudo é o despojo? Aí precisa de uma análise, precisa de saber manejar texto com texto. Isso é importante. Esse manejamento da palavra de Deus na vida do estudioso é muito importante. Saber lidar com os textos e não fazer os dois se confrontar. Não fazer com que um texto desmereça o outro texto, como o pregador fez. Ele usou o texto do Gênesis para desmerecer o texto de Hebreus. Isso não deve ser feito. Você tem que saber manejar os dois textos e fazer com que os dois possam estar em perfeita harmonia. Isso é o manejar a palavra de Deus. O sétimo passo é saber interpretar corretamente a palavra de Deus. O que é interpretar? É você saber examinar. É você saber como examinar o texto e tirar as informações de forma correta daquele texto. Diz Jesus em João 5,39, examinai as escrituras. Examinar é você minuciosamente fazer um exame, fazer uma análise, fazer uma observação criteriosa do texto. Isso é importante na vida do estudioso, aprender a fazer essa análise, a interpretar. E sobre esse ponto, comentarei mais no próximo vídeo, como fazer uma interpretação, como fazer uma análise textual. Isso é importante na vida do estudioso da palavra de Deus, saber interpretar o texto de forma
correta